Muito bem, neste momento, né? Já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Graça e paz, pastor Edivan. Fique à vontade para ministrar a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Edivan. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, né? Só temos a agradecer ao nosso Deus por mais essa rica e maravilhosa e poderosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Já quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que nos escutam através da imprensa FM, os irmãos que estão nos assistindo ao vivo no Facebook Live dos pastores Edivan e Elisângela, você que está ouvindo aí pela imprensa, também você pode já acessar através de manda aí a solicitação de amizade, pastores Edivan e Elisângela, e você vai assistir não só o programa Voz Apostólica, mas toda a programação da Igreja Apostólica Poder da Fé. Está conosco Eduardo Ventura, Edileuza Santos, lá de São Paulo, nossa irmã Josimere, né? A Ricardo Alves está conosco, Deus abençoe. Todos os irmãos que estiveram conosco, né? Aí acompanhando. Estamos aí em uma nova live, porque nós postamos toda semana 2 mensagens novas no nosso canal no YouTube. E também fica na página da igreja, né? @Família Apostólica e também Igreja Apostólica Poder da Fé. Você pode acessar esses endereços que falei, o endereço eletrônico, e você vai ali ver a programação da Igreja Apostólica Poder da Fé. Eu, pastor Edivan, pastor Elisângela, estamos ali para falarmos do amor de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. E a Igreja Apostólica ela está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, né? E é uma alegria a sua presença ali. Vá e leve a sua família para ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus conosco. Nós temos reuniões na segunda-feira, aliás, na terça-feira nós temos reuniões ali, né, buscando conhecimento. Na sexta nós temos a escola bíblica e no domingo a reunião celebrando ao Senhor. Então você é o nosso convidado especial para estar ali conosco. E eu já quero entrar aqui no estúdio. Também está conosco nossa amiga, ouvinte, Rosinalda Barbosa, Deus abençoe. Rosinalda Barbosa, o Eduardo Ventura, Deus abençoe. Eduardo Ventura, sua casa, sua família. A Ricardo, todos os que estão nos ouvindo, né? A graça e a paz do Senhor para os irmãos que nos escutam também através da imprensa FM, né? Quero dizer que também você pode baixar aí o aplicativo da imprensa FM e ouvir toda a programação da imprensa FM no seu smartphone. Então que Deus abençoe a todos. Eu quero trazer essa mensagem. Na semana passada não foi possível nós transmitirmos essa mensagem. Então eu quero reiniciar novamente essa mensagem. Eu quero iniciar novamente essa mensagem que traz como tema a composição da família. Você pode pegar aí um caderno, uma caneta e anotar junto conosco para você conferir o que nós estamos pregando. Dessa mesma forma que nós ensinamos, nós falamos aqui na rádio, nós também falamos na igreja. Então você pode acompanhar aí, pegue um caderno, você pode acompanhar o que nós estamos falando, está de acordo com a palavra do Senhor, né? A composição da família, ou podemos dizer também a mesma palavra, sendo um pouco diferente, a formação da família, né? Então a introdução diz assim: a família começa com um casal, depois vem os filhos e os componentes da família vão aumentando, e os vínculos familiares, que primeiramente eram entre o homem e mulher, se ampliam, papéis variados passam a ser assumidos e tornam-se mais complexos os relacionamentos, né? Marido vem a ser pai, esposa vem a ser mãe,
ambos precisam aprender a desempenhar outras funções familiares de maneira competente. A paternidade e a maternidade impõem novos compromissos ao casal. Então nós vemos que quando o ser humano ele passa por essa nova fase da sua vida, que é iniciar a composição de uma nova família, então nós vemos que há caminhos novos que não foram ainda caminhados. Há ações que ainda não foram tomadas. Há muitas decisões que não foram tomadas por conta que é uma nova história, é um novo caminho, né? Então, nós vamos ver aqui, primeiro ponto desse estudo diz assim, pensando em compor, né? Pensando em compor uma família. Também está conosco nossa irmã Nasa, Deus abençoe, nosso irmão José Bonifácio. Também manda um alô com a graça e a paz do Senhor para nossa irmã Maria José Farias, o Nailson, Deus abençoe o Nailson, né? O esposo da Maria José Farias, e toda aquela família, né? Toda aquela família ali, Dona Iracema, seu Antônio de Mila, todos, que Deus abençoe. Então nós vemos aqui, o primeiro ponto, diz assim, pensando em compor, né? Quando alguém pensa em compor uma família, as pessoas às vezes, por falta de preparo na palavra de Deus, e às vezes começa já errado, né? Começa já errado. Então nós vemos que isso tem acontecido muito, por isso que a família tem sofrido muito. Nós vemos que a família tem sofrido ataques terríveis, através até das escolas aí no Brasil, aqui no Brasil, tem atacado a família, tem atacado as crianças, porque atacando a criança vai prejudicar a família. Toda criança faz parte de uma família. Então, nós vemos aí que coisas terríveis que vêm, setas malignas do diabo contra a família. Então, é por isso que a família, ela precisa estar edificada em Deus, edificada na palavra de Deus, porque a família que está edificada na palavra de Deus, ela não é enganada, ela não é iludida com as coisas que o mundo oferece, com as setas que o diabo lança. Então, a família está protegida, né? Com o poder de Deus contra todas essas setas do maligno. Então nós vemos aí que é necessário um conhecimento. Para compor, iniciar uma família, é necessário uma estrutura forte para isso. Para que venha a dar certo, para que a família seja uma família bem estruturada, é necessário ter uma estrutura. Vamos ver João capítulo 15 e versículo 5, primeiro versículo nós vamos ler na nova versão transformadora, né? Você pode acompanhar aí, você anota aí, João capítulo 15, versículo de número 5, que fala exatamente dessa maneira aqui. Deixa eu ver aqui, versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha, aquele que permanece na videira verdadeira produz muitos frutos. O que significa isto? Significa que uma família que ela é edificada na palavra de Deus, edificada no Senhor Jesus, vai ser uma família abençoada, vai ser uma família unida, vai ser uma família, né, que vai estar ali feliz, uma família onde haverá a graça e a paz do Senhor estará na vida daquela família. Então, nós vemos isso aí. Mas o restante do versículo, o finalzinho do versículo, fala: sem mim nada podeis fazer. Então, as pessoas às vezes têm um projeto na sua vida, têm um sonho, e a primeira coisa que essas pessoas fazem é colocar o eu em primeiro lugar. Então, por isso que muitas das vezes as coisas não funcionam. Mas se precisa colocar em primeiro lugar Deus, sua palavra, consultar a Deus. Nós estávamos ali e na nossa residência e uma pessoa nos perguntou através do nosso Facebook. Eu creio que essa pessoa deve ter ouvido essa mensagem e perguntou: pastor, eu preciso iniciar
uma família. Como eu faço? Como eu devo para iniciar uma família? Então, eu quero dizer para os jovens de hoje, para todos, você que quer iniciar uma família. O primeiro passo para se iniciar, para se compor uma família, é buscar a Deus. É orar ao Senhor. Porque quando se ora a Deus e pede a Deus, então você está colocando o seu plano, o seu projeto nas mãos de Deus. Então Deus há de te dar uma direção através da palavra, através de você ouvir a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar uma direção certa e você vai tomar uma decisão correta. Então, o primeiro passo é orar e falar com Deus com um coração sincero, porque se não for assim, não funciona. Então foi essa a resposta que eu dei para aquele jovem. Então é essa a resposta que eu deixo para todos os ouvintes. Você que quer iniciar, quer compor uma família, o primeiro passo é buscar a Deus e pedir a Deus com sabedoria, né? Então nós vamos ver também, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que diz assim, olha só: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Veja que as diretrizes que a palavra do Senhor nos dá são diretrizes certas, são diretrizes concretas, são diretrizes verdadeiras, são diretrizes que vêm de Deus, são diretrizes que você, tomando essas diretrizes da palavra de Deus, com certeza a tua família será uma família abençoada, uma família de bênção, uma família unida, uma família na presença de Deus. Porque este versículo diz que não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Olha aí. Como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, nós temos que buscar em Deus a capacidade para compor uma família. Amém? Então, vamos aqui, o primeiro ponto, diz assim: desmitificando a escolha. Antes de enumerar esses princípios, seria bom eliminar alguns mitos com respeito à pessoa que quer casar. Né? Vamos ver aqui, ó, nós temos aqui 3 mitos nesse estudo, A, B e C. Fala assim, primeiro mito, o mito da mulher ou do homem perfeito, né? Quantas pessoas que dizem, eu estou esperando o meu príncipe encantado. Outro rapaz diz, eu estou esperando a minha princesa, e acha que vai encontrar alguém que não tem falha, alguém que não tem defeito. Então isso é um mito, não espere isso. Porque o ser humano, ele é dotado de defeito, dotado de falhas. Por mais que ele tente, ele sempre vai ter falha em alguma coisa, né? Está conosco o nosso querido pastor Arlene, um abraço, pastor Arlene, graça e paz, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência, louvado é o nome do Senhor. Eu dou glória a Deus, graças a Deus pela vida do nosso querido pastor Arlene, Deus abençoe nosso querido pastor Arlene, lá em BH, Belo Horizonte, né? Tem a turma de pastores ali que oram, homens que oram, e todo sábado de manhãzinho estão ali buscando e orando ao Senhor. Então nós vemos aqui o mito da pessoa perfeita. Então jamais você vai encontrar alguém perfeito. É isso que muitos casamentos têm sido, têm ido por água abaixo. Muitos casamentos têm sido dissipados por conta que as pessoas acham que vai encontrar uma pessoa perfeita, 100% perfeita, e nós sabemos que não há. Então é por isso que o casal, os dois devem buscar a Deus. Devem buscar a Deus. O casal de noivo, o casal de namorado, deve buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar, para que futuramente, cada dia eles venham crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus e venham constituir uma família com sabedoria, uma família ensinada na palavra de Deus. Amém? Vamos ver o mito B. Diz assim, o mito do parceiro a imaginar, o mito do parceiro a imagem da mãe ou do pai. Veja bem, não se espere que o parceiro seja um clone do pai ou da mãe, exigir do futuro cônjuge, né, esse tipo de semelhança. É um absurdo. Tem pessoas que dizem não, mas o pai dela é um homem muito
lutador, batalhador, um homem de Deus. Então ela vai ser também uma mulher de Deus, ou vice-versa. O pai daquele rapaz é um homem lutador, então ele vai ser. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é uma vida diferente. Cada pessoa, ele tem seus pensamentos próprios. Deus dotou o homem de pensamentos próprios para que ele pudesse pensar e com sabedoria resolver as coisas que se precisam resolver. Aquilo que o homem tem capacidade de resolver, Deus não vai resolver. Deus vai resolver aquilo que o homem não pode resolver. Então aí é onde entra o sobrenatural de Deus na vida do ser humano, né? Nós vemos aí que as pessoas pensam, ele é igual ao pai, engana-se. Né? Então não confie nisso, porque isso não existe, né? Vamos ver o C, diz assim: o mito das almas gêmeas. Quantas pessoas dizem, há diferenças marcantes de personalidade entre o homem e a mulher que se unem em matrimônio. Precisa haver consciência dessa desigualdade antes do casamento. Isso é o começo do aprendizado da vida a dois. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o começo. Por quê? Tem pessoas que acham que obrigado tudo que após casar, tudo é do jeito que ele quer, tudo é do jeito que ela quer. Não, não é assim. Cada pessoa tem suas falhas, cada pessoa tem sua diferença, cada pessoa tem uma forma de ver as coisas, né? Há um testemunho no Facebook de um pai que era alcoólatra, e um dos filhos disse àquele pai, disse, eu vou ser igual ao meu pai, e o outro disse, não, eu não quero ser igual ao meu pai. Então o outro foi trabalhar, foi estudar, se formou-se e tornou-se um doutor, e o outro disse, não, eu quero ser igual ao meu pai. Então ele escolheu ser igual ao pai dele. Então veja bem, mas o pai não era alcoólatra, e por que os dois não escolheram? Então é isso que nós temos que pensar, com sabedoria. Nós temos que agir com sabedoria na palavra de Deus, né? O pastor Arlindo está dizendo, amém, bênção para você, obrigado também, louvo a Deus pela vida de vocês. Muito bem, pastor Arlindo, Deus os abençoe. Então nós vemos aqui, né, eu já falei aqui, o mito C, que é a diferença marcante de personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Quando se está o namoro e o noivado, é o início do conhecer a pessoa. Não se conhece a pessoa assim, do dia para a noite, né? Então tem que haver um tempo, tem que haver conversação, tem que ser sincero um com o outro, porque muitas das vezes falta sinceridade. Quantas noivas que não contam toda a verdade para o noivo, só conta após que casa. Aí há um problema e o casamento é dissipado. Há um problema, mesma coisa o noivo. Então é necessário haver sinceridade, né? Vamos ver agora, ponto 2, o estudo diz assim, 7 princípios para a escolha, né? Esses princípios são bíblicos, são princípios, não normas, né? Ou regulamentos. Por isso, são aplicáveis às pessoas de qualquer cultura, tempo ou lugar. Serve para cada pessoa em todo o planeta esses princípios, porque primeiro vem da palavra de Deus, não vem de mim, vem da palavra de Deus. Então é motivo de que as pessoas que estão nos ouvindo pela imprensa e também pelo Facebook Live, acate essas palavras que estamos falando, guarde no teu coração, porque estamos falando para você algo que, se você escolher a entrar por esse caminho de buscar a Deus, se você tomar essa decisão de buscar a Deus, pedir a Deus sempre como agir no princípio do teu casamento, né, ao formar uma família, então com certeza vai ser grande bênção para você e para a sua vida. Então, 7 princípios. Quero ler o primeiro princípio aqui, falar sobre esse primeiro princípio, que diz assim: não se deixe levar pela aparência, né? Quem julga apenas pela aparência não enxerga o interior e assim não percebe as motivações, né? 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Vamos ver o que aconteceu. Um homem de Deus, certo homem de Deus, o profeta, ele tentou julgar pela aparência, né? 1 Samuel capítulo 16 versículo 17. Vamos ver aqui, diz assim: então disse Saul aos seus servos: buscar-me, pois o homem que toque bem. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel 16 e 7, aliás. 16, versículo 7, certo? Ratificando aqui, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, nós aprendemos aqui, nesse primeiro dos 7 princípios, não se deixe levar pela aparência, que quantas pessoas que quando vai iniciar uma vida, pensa em formar uma família, ele olha logo a aparência. Ela olha logo a aparência. Ah, esse jovem é bem controlado. Esse jovem tem um bom emprego. Esse jovem ganha bem. Será que isto é o suficiente para se ter uma família feliz? Não. Não estou dizendo que não necessita. Necessita. O rapaz, o jovem, ele tem que estar preparado, ele tem que ter estudo, tem que ter o seu emprego, é necessário que ele tenha uma profissão, para que ele venha manter a sua família, a sua esposa. Quantos jovens inventam de constituir uma família e não buscam estudar, não buscam uma capacitação para ter uma vida financeira estabilizada que possa sustentar a sua esposa e futuramente seus filhos que virão. Então, as pessoas pensam em constituir uma família, mas não pensam no que é necessário para se constituir uma família que seja uma família abençoada. Uma família que, aonde venha crescer feliz, venha crescer em harmonia, de acordo com a palavra de Deus. Está conosco Ciara, também está conosco Zildete, Deus abençoe Zildete, Anastácio. Né? Então nós vemos aí que não se deve deixar, né, pela aparência, mas sim, né, não se deve deixar pela aparência, mas sim de acordo com a palavra de Deus. Nós vemos também em Jó 7 e 24, também fala ainda desse assunto, né? João 7 e 24. Nós vamos ver o segundo ponto B dos 7 princípios para a escolha, né? Vamos ver aqui o B, 7 princípios para a escolha. Então veja aqui João 7 e 24, o que é que diz? Olha só, meus amados irmãos, você pode anotar aí. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, o Senhor Jesus, Ele nos dá autoridade de julgarmos segundo a reta justiça, não julgarmos segundo a aparência. Então, um pai, ele pode dar um conselho a um filho, uma filha, que vai iniciar um novo matrimônio. Ele está vendo uma moça que já humilha seu filho no namoro, já grita ele no namoro, já dá esparro nele no namoro, belisca ele, arranha o rosto dele com as unhas no namoro. Então pode logo cancelar logo esse namoro que não vai dar certo. Quando casar, vai ser problema. Ela vai dar nele, vai bater nele, vai judiar dele. Mesma coisa o rapaz, os dois. Então é necessário, né? É necessário isso. O pai e a mãe têm um conhecimento da palavra de Deus para ensinar, meu filho. Essa aí não dá. Não entre aí, né? E aí não vai dar para você. Você vai sofrer, você vai chorar. Então é por isso que é bom a pessoa conhecer a palavra de Deus, saber onde está pisando, onde está colocando o pé, né? Tem pessoas que quando vai atravessar uma água, ele tira o sapato e atravessa a água descalço. Mas nós sabemos que tem que ser o contrário. Porque quando você vem caminhando na estrada que não há água, você está vendo. Então ali você poderia andar descalço, digamos, se fosse a necessidade. E no canto onde tem água que você não está vendo onde vai pisar, então ali necessitaria você calçar o sapato. Então veja como é que o ser humano pensa. As pessoas não pensam antes de escolher. Escolhe e depois quer pensar. Mas primeiro tem que se pensar. Primeiro tem que se analisar a palavra de Deus. Primeiro tem que se colocar na presença de Deus. A nossa vida, nossa futura família, a pessoa que vai constituir uma futura família, né? Então, nós vemos aí, não se deixe levar pela aparência. Não se deixe levar pela aparência, né? Nós lemos João 7 e 24. Vamos ver João 7 e 24. Não julguei segundo a aparência,
mas julgai segundo a reta justiça. Então, a palavra de Deus nos dá a autoridade de julgarmos segundo a reta justiça. E o que é a reta justiça? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não pode, então não pode. Se a palavra de Deus diz que não vá, então não vá. Se a palavra de Deus diz que não é assim, então não é assim. Então nós temos que fazer como a palavra de Deus nos manda. Porque a vida do ser humano, ela deve ser guiada, deve ser dirigida por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os caminhos concretos que nós devemos tomar para termos uma família abençoada. Então, nós vamos ver agora o terceiro, né? O quarto item, vamos assim. Não ouça apenas o coração. Ouça também a razão. Ouça também a razão e o bom senso. Converse, indague, observe as atitudes, as reações antes de fazer a escolha. Antes de pedir aquela moça em casamento, o jovem, a primeira pessoa que ele deve conversar é com os pais da moça. E perguntar como é que a Mariazinha, ela se acorda a que hora? Aí o pai e a mãe vai dizer: Mariazinha, ela se acorda meio-dia e dá muito trabalho para chegar na mesa para almoçar. Eu estou falando assim o exemplo da moça, mas é o mesmo exemplo do rapaz. O rapaz também. Então, o rapaz vai ter que repensar se realmente ele vai estar disposto. Será que ele vai suportar sair 6h30 da manhã para trabalhar e quando chegar em casa às 11 horas, a esposa está dormindo, sem o almoço pronto, sem comida pronta? Por quê? Porque ela não foi preparada, não foi ensinada pelos pais a ser uma dona de casa. O filho tem que ser ensinado a ser um dono de casa. E a filha tem que ser ensinada a ser uma dona de casa. A palavra de Deus nos diz isso. Está lá em Provérbios. Então, nós vamos ver aqui, não apenas, né, o coração. O item B diz assim, não apenas o coração. Provérbios 19:2. Olha o que aqui diz. Assim também fica a alma sem conhecimento. Não é bom o que se apressa com seus pés, peca. Não adianta vexame para se constituir uma família. Eu conheci um jovem que ele namorou e com uma semana a jovem pediu ele em casamento. E graças a Deus, aquele jovem tomou decisão séria. E disse para aquela jovem, não, eu não tenho emprego, não estou preparado. Então, ele agiu certo. Então, quantas pessoas não pensam e acham que começar uma nova família é assim, num estalar de dedo? E não é assim. É necessário preparo. O jovem, quando vai escolher uma jovem, vai tirar ela da casa dos seus pais. Às vezes ela tem uma boa vida na casa dos pais, e quando ele tira da casa dos pais, vai fazer ela sofrer, passar necessidade. Então, é errado fazer isso. Se você não tem condições de manter, se qualifique, estude, se qualifique, para quando você adquirir uma família, você cuidar da sua família com responsabilidade e servindo a Deus. Amém? Então nós vemos aí, não ouça apenas a razão, né? O bom senso, pergunte, converse com os pais da moça, converse com os pais do rapaz, né? Como é que fulano age em casa, como é que Joãozinho, ele em casa, qual é a ação dele. O filho que não respeita pai e mãe, ele não respeita a esposa. A filha que não respeita a mãe, não respeita pai, não respeita a esposo. Então é necessário ter uma vigilância nessa área aí. Vamos ver. Outro ponto. Levar em conta a opinião e o conselho dos pais. Especialmente se também forem cristãos. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Vamos ver? Provérbios capítulo 1, você pode anotar aí. Provérbios capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe.
Porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Olha que coisa maravilhosa. Olha o 10. Filho meu, se os pecadores, como eu disse, te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espeitemos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos, como a sepultura no interior, como os que descem a cova, e acharemos toda sorte, fazendas preciosas, encheremos as nossas joias, as nossas casas de despojo, lançará a tua sorte entre os, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, versículo 15, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. O pai, ele sempre tem um bom conselho para o filho. Pai algum, mãe alguma, vai ensinar algo mal para o seu filho, para a sua filha, né? Então nós vemos aí, procurar aconselhamento de pessoas confiáveis, além de seus pais, se precisar. Provérbios 19, versículo 20 e 21. Isso são coisas, são preceitos que se deve tomar quando se quer constituir ou formar uma nova família, né? Provérbios 19, 20 e 21. Você pode anotar aí. Que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Olha que coisa maravilhosa. Está conosco nossa irmã, nossa amiga, ouvinte Juliana Mariano, e também Francisco Rafael também está conosco. Deus abençoe. Dácio Batista também está conosco. Deus abençoe. Dácio Batista, né? Deus abençoe o nosso amigo Dácio, seu Décio, Dona Maria Helena, Natan, o Miguel, né? Patrícia Paiva, Deus abençoe aquele povo ali. Maravilhoso. Então nós vemos aqui quão maravilhoso é a pessoa buscar este conhecimento da palavra de Deus, para que a família seja uma família prosperada na presença de Deus. Quando eu digo prosperada, é aquela família que tem a prosperidade de Deus na sua vida, tem a paz de Deus no seu coração, na sua vida. O filho que ama seus pais, o filho que dá ouvido ao que o pai fala. Quando o pai diz, meu filho, não vá a tal lugar, então o filho que ama a Deus, ele também vai dizer para o seu pai, vai amar o seu pai, muito bem, meu pai, estou vendo que o senhor tem razão, então não vou. Então isso é maravilhoso, quando o pai tem um filho que é obediente. Mesma coisa é Deus, Deus sagrada dos filhos obedientes. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, consultar o Senhor em oração. Veja que eu falei agora há pouco sobre esse tema aqui. Consultar o Senhor em oração, consultar a Deus em oração, é uma das coisas primordiais na vida de um jovem que quer constituir uma família. Ele está vendo que está chegando a hora de constituir uma nova família. Então, ele tem que consultar o Senhor em oração. Não se precipite, espere que ele confirme a escolha. Salmo capítulo 5, versículo 3. Vamos ver? Salmo capítulo 5, versículo 3. Diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Quer dizer, de manhã ele orará a Deus, ele buscará a Deus e falará a respeito do seu pensamento, do seu plano que ele está tendo para uma nova história na sua vida. Então, nós vamos ver outro ponto, né? Não se deixe orientar pelos padrões mundanos. A pessoa que quer iniciar uma vida, iniciar uma família, ele não se pode deixar se levar pelos padrões mundanos. A palavra de Deus deve ser o seu guia. Também, quanto à questão sentimental, geralmente, o modelo do mundo inclui impureza e pecados de toda sorte.
antes do casamento. Nós sabemos que é normal aí, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é normal as pessoas falarem assim: meu filho tem uma namorada. Tem. Mas não é namorada. Já está convivendo com ela como esposo e esposa há muito tempo. Então, como que esse jovem, eu quero alertar vocês jovens moças, vocês jovens mulheres, como que um jovem, ele vai pedir uma moça em casamento se a moça já se entregou para ele? Então, nem pense que ele vai pedir você em casamento, de maneira nenhuma. Então, é por isso que as coisas têm que ser como a palavra de Deus ensina. O casamento, a jovem, ela tem que ser uma jovem virgem. O jovem virgem, para que seja de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com os padrões mundanos. Diz, fulana tem um namorado. Aí alguém pergunta, cadê fulana? Está na casa do namorado, vai dormir lá hoje. Irmãos, isso não pode acontecer. De maneira nenhuma. É totalmente o contrário à palavra de Deus. Vamos ler Salmo 119, versículo 105, para a nossa meditação nessa noite. Vamos ver o que é que diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se alguém que está a nos escutar essa noite não tem uma clareza acerca deste assunto, não tem uma clareza acerca de como iniciar uma família, como é que se inicia uma nova família, ou constitui uma família, não sabe por onde começar. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz essa luz para você. Já falei aqui, orar, buscar Deus, pedir uma orientação de Deus, para que venha sair tudo de acordo com a palavra de Deus, né? Venha sair tudo de acordo com a palavra de Deus. Olha o que aqui diz, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor produz luz. A palavra do Senhor, ela traz, ela clareia as decisões que o jovem, muitas das vezes, não está tendo capacidade por si só de tomar. Então a palavra de Deus te dará capacidade. O Senhor te dará capacidade. O Espírito Santo de Deus te dará capacidade para você tomar a decisão e constituir uma família abençoada na presença de Deus, né? Não sei se vai dar tempo nós falarmos todo esse estudo, né? Um estudo muito extenso, né? Mas o tempo já está indo embora. Mas nós vamos continuar na próxima semana, se assim o tempo não for possível hoje. Com certeza não vai ser, né? Então, não se põe em julgo desigual. Não se deve colocar o jovem, a moça, o rapaz, não se deve colocar em julgo desigual. Eu acho interessante, a jovem, ela conhece um rapaz que bebe, que fuma, que gosta de forró. E depois que casa, ela diz, você não vai pro forró. Mas aonde foi que ela conheceu ele? No forró. Conheceu ele em lugares que uma pessoa que é casada não pode andar, uma pessoa que tem família não pode frequentar. Então, o que é isso? Escolhas precipitadas. Quantas pessoas têm feito escolhas pela emoção? Você vai escolher um cônjuge, uma pessoa para viver ao seu lado durante toda a sua vida. Quem lembra do juramento que faz lá diante do juiz? Até que a morte o separe. Até que a morte separe. Na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na alegria, na dor, na saúde. Então, é uma pessoa que você vai escolher, você vai ali acreditar naquela pessoa toda a sua confiança. Então, veja, as pessoas têm eu quero casar. O primeiro que aparece diz é esse. Não consulta a Deus, não pergunta a Deus. Então, por isso que tem
havido, por isso que tem havido o desfalque no casamento, o desfalque na família. As pessoas não têm escolhido de acordo com a palavra de Deus. Aliás, eu não digo assim tanto escolher, é tomar decisão de acordo com a palavra de Deus. Porque o casamento não é uma escolha nossa, é uma escolha que vem da parte de Deus. Porque tem que haver humildade na vida das pessoas que vai casar. Tem que aprender a perdoar. Tem pessoas que não sabem perdoar uma pequena falha que haja. Tem pessoas que não sabem perdoar se a esposa falou uma palavra que ele não gostou. Se o esposo falou uma palavra que ela não gostou. Então o que é isso? Uma pessoa que não sabe perdoar. Aí eu pergunto, essa pessoa que não sabe perdoar é perfeita? Não tem falhas? Tem. Todos têm falhas. Todos têm falhas. Né? Todos têm falhas. Então é por isso. Aí onde há a maturidade na construção de uma família, na composição de uma família, é o aprender a perdoar, é o aprender a conviver com o erro um do outro, com os defeitos um do outro. Porque ninguém, já falei, vou repetir, é perfeito. Né? Não se põe a julgo desigual. Não se põe a julgo desigual. Olha só, Amós 3, versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Tem que haver uma concordância entre o casal. Às vezes, o esposo, ele quer colocar um negócio, quer colocar um comércio, digamos assim. A esposa diz, eu não vou nem lá. Isso serve para todas as áreas. Tem pastores que são pastores, mas que a mulher não pega numa palha para ajudar no ministério dele. Então, quer dizer, realmente não foi uma pessoa designada por Deus para acompanhar aquele pastor. Por quê? Porque quando é de Deus, os dois caminham junto na mesma direção. Você chega às vezes... um exemplo, eu não quero citar aqui nomes, nem quero dar só um exemplo. Você chega numa igreja, tá a igreja lá, o pastor tá lá, dirigindo o culto só. O pastor tem que tocar, cantar os hinos da harpa, dirigir o culto. Aí você pergunta, meu querido pastor, onde é que está a sua digníssima esposa? Está na casa de fulano, cuidando de alguém que está enfermo. Certo, tudo bem. Pode cuidar, não tem problema. Só que aí o ministério dele, ele está só no ministério dele. Então, a esposa, ela tem que acompanhar o ministério do marido. Aonde o marido for, a esposa tem que ir. A esposa foi criada como a disjuntora, ajudadora do marido. Então, às vezes, há um problema. Às vezes, se precisa conversar com um casal. Então, só o pastor não pode conversar. Tem que ser o pastor e a esposa para conversar. Então, por isso que tem detalhes que é necessário se aprender na palavra de Deus. Ter essa orientação. Então, não se põe a julgo desigual. Olha só, vamos ler esse versículo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não estiver de acordo, não vai ser possível. Um jovem cristão, eu não entendo como que um jovem cristão que está servindo a Deus vai em busca de conseguir um casamento lá no mundo. Conseguir uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não é do mesmo pensamento que ele. Da mesma fé, né? Da mesma fé. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui importante para vocês que estão nos ouvindo. Tem uma pessoa que uma vez perguntou para mim, disse, será que um cristão ele pode casar com um crente de outra denominação? Eu respondi, pode sim, não tem problema. Só que o correto é o cristão, ou o jovem ou a jovem, casar com um cristão da mesma da denominação que você faz parte. Por quê? Nós sabemos que cada denominação tem sua doutrina, tem seu ensinamento. Então vai haver divergência dos dois quando chegar em casa. Alguém vai dizer, na tua igreja pregou como hoje? Ah, na minha igreja pregou lá, houve essa pregação,
E na tua? Não, na minha é essa, a correta é a minha. Aí começa a contenda. Então, por isso que tem que ser uma mesma fé, uma só fé. Tem que ser os dois da mesma igreja. Até se for de religiões diferentes, de igrejas diferentes, religiões não, igreja diferente, há problema nisso. Há problema nisso. Imagine pessoas que saem da igreja para ir em busca de um casamento lá fora. Ou pessoas que vêm do mundo e chegam na igreja e está alguém na igreja, foi essa que Jesus mandou. Foi não, meu irmão. Aquela pessoa veio passar 15 dias na igreja. Aí o irmão vai, casa, não pergunta nada a Deus, não pergunta nada à sua liderança, não pede orientação a Deus, não pede orientação à palavra de Deus, não pede orientação ao seu pastor, e casa. Não, é de Deus porque é de Deus e é de Deus. Daí a pouco está o problema. Se divorciar, pagar a pensão, né? Então, veja, meus irmãos, é necessário casamento, constituir uma família, é uma coisa muito séria. É algo que é mais do que nós pensamos que é. É algo muito importante constituir uma família. Você veja como é a cabeça de uma criança, de um filho, que os pais são separados. Esse menino, essa menina, ela pega um trauma grande na sua vida, que é muito difícil de tirar. Só a misericórdia de Deus para tirar um trauma da vida de uma criança, que os pais são separados. A criança, ela cresce sem entender aquilo que acontece. Então é por isso que nós temos que vigiarmos. Vigie. Não é qualquer decisão. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Não. Tem que vigiar. Tem que tomar a decisão correta. Né? Tomar a decisão correta para se obter um casamento abençoado, uma família feliz na presença de Deus. Porque não se deve entregar algo nas mãos de alguém que não sabe agir. Tem pais que entregam um carro, entrega moto a seus filhos, sabendo que eles não têm responsabilidade. Sabendo que eles não têm responsabilidade. Então, entregam, né? Entregam na mão dos seus filhos. Sem saber o mal que está fazendo. Nossa, corrigiu o desigual. Baixar aqui um pouquinho. Então, nós vemos aí, meus irmãos, que... Tá depois disso aqui. Só um pouquinho para cima. Veja se você consegue. Aí, é necessário os pais ter essa observação com seus filhos. Os pais ter essa observação. Observe seu filho, sua filha, lá no computador, que eles estão vivendo, que eles estão vendo lá no computador. É necessário, né, observar isto. É necessário ver isso aí. O tempo foi embora. O tempo foi embora. Já estou chegando aos momentos finais dessa mensagem de hoje. Mas eu vou continuar na próxima quarta-feira essa mensagem. Nós estamos aí trazendo essas mensagens sobre o casamento, sobre a família, comportamento dos filhos, responsabilidade dos pais. Eu já trouxe algumas mensagens aí nesse tema. Vamos trazer outros temas, né? Primeiro, eu vou iniciar aqui o segundo ponto. Eu só tenho mais 7 minutos do meu tempo. Então diz assim: começando a compor. O bem-estar da família depende da saúde do relacionamento conjugal. Se o casal está bem, os filhos encontrarão espaço para conviver felizes, né? Então, uma das coisas que o casal nunca deve fazer é estar discutindo na frente das crianças. É se agredirem verbalmente um contra o outro. Quando namorava, meu amor, minha flor, sem você, nada eu sou. Depois que casa, aí a história muda. A mulher trabalha o dia inteiro em casa, varre o terreiro, varre a casa,
cozinha a comida, ajeita o almoço, limpa a casa, arruma os quartos. E aí quando vem criança, cuida da criança. Aí é uma carga muito grande na vida da esposa. E às vezes o esposo não entende isso. Ah, por que você não fez aquilo que eu pedi? Não compreende isso. Veja que coisa. E não se deve contender na frente das crianças. Se deve falar os dois quando estiverem ali no seu quarto, deitados em sua cama, conversar. Filha, aconteceu assim, assim, assim. Por quê? Não gostei. Vamos mudar isso? Vamos. Muda. Se perdoa e muda. Mesma coisa, a esposa conversa com o esposo conversa. Isso é conviver com sabedoria. Com sabedoria. Para não prejudicar o crescimento das crianças. Porque se as crianças vê os pais brigando, então as crianças vão achar isso normal. E quando aquelas crianças crescerem e forem constituir suas famílias, vai acontecer a mesma coisa. Se uma criança cresce vendo o pai judiando da mãe, batendo nela, isso principalmente para quem não serve a Deus, né? E veja, então que exemplo tem um pai desse? Que exemplo tem uma mãe que esculhamba o marido, grita no meio da rua? Uma das coisas que eu quero falar aqui, já estou terminando, é uma das coisas que todo homem, ele não gosta. E eu creio que a mulher também não gosta. É quando a mulher grita, fala gritando, expõe tudo de dentro de casa. Então os vizinhos sabem, o povo da rua sabe tudo que está acontecendo dentro de casa. Se precisar comprar um açúcar, a mulher grita, olha, está faltando açúcar, vai buscar o açúcar. Por que tu não trouxeste o açúcar? Então os vizinhos vão ouvir. Então isso é feio. Isso é só um exemplo que eu estou dando. A mesma coisa o homem. Por que você não lavou minha roupa? Por que você não lavou minha roupa? Por que você não cuidou? Também, veio. Tem que se sentar, conversar. Filha, eu precisava daquela roupa. Foi que houve? Você não pôde lavar? Vai poder lavar quando? Eu estou precisando, filha. Ah, está faltando sabão. Então vou comprar, filha. É assim que funciona. E vai tudo correr bem. Tudo na bênção de Deus. Está conosco também o nosso pastor Moisés. Deus abençoe. Moisés da Silva. Deus abençoe, Moisés. Um abraço. Então, já estamos encerrando essa palavra por hoje. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero só falar aqui mais um pouquinho. Apesar dos problemas naturais da vida, se o casal não está bem, tanto sofre ele, como os demais componentes da família, né? Se o casal não está bem, tanto sofre ele, como os demais componentes da família. Quando os cônjuges se amam, demonstram esse amor em pequenas atitudes e cultivam um carinho especial um pelo outro. Esse comportamento influencia os filhos. Os filhos vendo, vou parar aqui. Os filhos vendo um pai carinhoso com a mãe, um pai amoroso com a esposa, com os filhos, ele vai crescer um filho amoroso, um filho carinhoso com seus pais. Ele vai ser um esposo carinhoso e ele vai ser um pai carinhoso. Mesma coisa a moça. A moça vendo sua mãe sendo uma mãe carinhosa com seu pai, com seus irmãos, consigo, então ela vai ver, vai aprender com a mãe aquela maneira tão carinhosa que a mãe tem de cuidar da casa, de cuidar do esposo, de cuidar dos filhos. Então ela vai crescer uma moça carinhosa, uma moça amável, que quando ela conhecer um jovem, ela vai saber amar, vai saber respeitar aquele jovem, porque viu isso no seu lar. Os lares hoje estão destruídos. Não há mais oração, não há mais o culto doméstico, né? Não há mais o culto doméstico. Marca aqui para mim, pastor. Filhos, vê se tem como você marcar aí. Não há mais culto doméstico. Na hora do almoço,
pedir para os filhos: meu filho, faça uma oração, agradeça a Deus pelo alimento. Esse alimento que Deus colocou na nossa mesa. Foi o senhor, papai, que trabalhou, mas foi Deus que me deu esse trabalho. Veio de Deus. Tudo nós dependemos de Deus. Então, aquele filho, aquela filha, vai aprendendo com seu pai. Um homem de Deus, ensinando os filhos no caminho de Deus, na palavra de Deus. Então vai crescer e vai tornar-se um bom pai. Porque o pai, ele não é somente pai. O pai é amigo. O pai é doutor. O pai é protetor. O pai é provedor. O pai é quem provém o alimento para dentro de casa. A mãe não é só mãe, é amiga. A mãe é doutora, é enfermeira. A mãe, ela cuida. A mãe, ela zela. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E na próxima semana estarei continuando com este assunto sobre construindo um casamento, a formação de um casamento. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Pastor Elisanha. Pastor Elisanha. Hoje eu cheguei aqui pra te adorar, Senhor. Em espírito e verdade, atenda o meu clamor. Eu necessito. Hoje eu cheguei aqui querendo ouvir tua voz falar bem forte dentro de mim. Eu preciso. Ó Senhor, receba a minha adoração. Amém, Manás. Pastor Moisés, irmão Francisco Rafael, Juliano Mariano, Eduardo Ventura, Edileuza Santos, Deus abençoe. Porque sei que o Senhor tem a solução para os meus problemas. A senhora também, Manás, que Deus continue abençoando. Tua voz meiga quero ouvir. Vem ficar comigo, fale comigo, Senhor, fale comigo, ouvir a tua voz, Senhor, é tudo que eu preciso. Vem ficar comigo, Senhor, vem ficar comigo. Comigo, ó Senhor, vem me ajudar, estou aqui. Tua voz meiga quero ouvir. Preciso. Vem ficar comigo, fale comigo, Senhor, fale comigo, ouvir a tua voz, Senhor, é tudo
Muito bem, graças a Deus, acabamos de ouvir aí a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? A composição da família. Que o Senhor continue abençoando você, a sua casa, a sua família, né? E amanhã nós estaremos aqui de volta com a graça de Deus, né? Mais uma vez com o programa Voz Apostólica. Né? Já convidamos você para sintonizar a Rádio Imprensa FM também amanhã a partir das 21 horas. Nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus, né? Ouvindo louvores para a glória do Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando todos os nossos amados irmãos, né? Nossa irmã Nasa Araújo, o pastor Moisés, né? Que Deus continue abençoando a todos. Já agradecemos a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes. Que o Senhor continue abençoando a todos. E amanhã nós estaremos aqui com a graça de Deus, né? Amanhã nós estamos... eu, a pastora Elisângela, estou com uma série de mensagens, né, falando a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. E só falta apenas 2 para nós terminarmos, né? Falta somente a fé e somente a graça. E amanhã um desses 2 temas estaremos trazendo aqui, né? Sola Fide ou Sola Gratia, né? Estaremos trazendo aqui amanhã um desses 2 temas. Então já convidamos você amanhã para sintonizar a Rádio Imprensa FM e participar conosco do programa A Voz Apostólica, né? E queremos convidar você também para participar conosco das nossas reuniões ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Domingo às 19h30, na terça e na sexta-feira. As nossas reuniões são todas a partir das 19h30. Convidamos você e toda a sua família para participar conosco das nossas reuniões, né? Que o Senhor continue abençoando a vida de todos, né? E amanhã estaremos aqui de volta com a graça de Deus. Graça e paz a todos, que o Senhor continue abençoando todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, nossa irmã Nasa, todos que estiveram aí conosco. Muito obrigada pela audiência. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, amém? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta